Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje estarei falando como foi o meu segundo semestre do curso de psicologia. Bom, eu encerrei o segundo semestre no ano passado, em 2024. Eu já estou no terceiro semestre e por ter concluído o segundo semestre, eu vim aqui falar para vocês um pouco de como foi as minhas matérias, o que eu aprendi, qual foi minha experiência em relação ao segundo semestre e tudo que envolve esse período. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu peço que deixem um gostei, se inscrevam se não for inscrito, compartilhe com algum amigo, uma amiga, alguém que gosta de psicologia ou algum estudante de psicologia que você conhece. Bom, eu vou começar pelas matérias. A primeira matéria que eu tive foi Criatividade e Inovação, que trabalha mais a parte criativa, como colocar a criatividade na psicologia e inovar também. Essa matéria não é uma matéria específica da psicologia, é mais institucional, mas ela fez parte da minha grade curricular do semestre passado, do segundo semestre. E como eu disse que iria vir falar sobre as matérias, eu vim falar de todas as matérias, mesmo que algumas não tenham a ver, assim como uma outra matéria que eu vou falar aqui junto com vocês, que foi empreendedorismo. Essa matéria era voltada mais nas técnicas e habilidades que a gente pode encontrar no empreendedorismo, na forma de empreender como psicólogos. Não abordava especificamente como a gente poderia, como nós, como estudantes de psicologia e futuros psicólogos, poderíamos ingressar no mundo do empreendedorismo, mas só deu como eu posso falar, uma abertura do que seria o empreendedorismo no ramo da psicologia. Não somente no ramo da psicologia, mas como um todo. O que é o empreendedorismo? A gente viu muito sobre o brainstorming, que é uma nuvem de ideias também, e que a gente pode ter várias criações e imaginações que a gente quiser, e ao final juntar tudo isso e se tornar um projeto, uma ideia. É isso que a gente aprendeu de começo, de início, sobre empreendedorismo, mas junto com criatividade e inovação. Essas matérias, elas se interligam, que até mesmo era a mesma professora que dava essa matéria. A próxima matéria, mais a ver com a psicologia, foi Ética Profissional e Direitos Humanos, onde a gente viu bastante sobre o código de ética do psicólogo, o código de ética profissional do psicólogo. Ali está tudo o que o psicólogo deve fazer, não deve fazer, como atuar, quando quebrar a confidência, quando manter a confidência, tudo o que o psicólogo precisa saber atuando na sua profissão está ali no código de ética do profissional do psicólogo. Então foi muito importante para a gente ver isso já no segundo semestre. E lembrando, eu não fiz essa matéria no turno que eu estou fazendo agora no terceiro semestre, fiz no primeiro semestre. Eu fui para amanhã, eu fiz essas matérias com a turma matutina. E as matérias não eram iguais até o ano passado, agora já se igualaram, tanto as matérias noturnas quanto matutinas. Então, eu vi uma matéria diferente do que eu teria na grade da de noite. Então, por isso que eu fui mais avançar as matérias, enfim, da psicologia. Que outra matéria que eu vou falar que tem tudo a ver com a psicologia e foi a minha abordagem preferida até agora e tá guardada no fundo do meu coração, que foi Análise Experimental do Comportamento, do ratinho Sniff. É muito conhecido entre os psicólogos, os estudantes de psicologia, as pessoas que gostam de psicologia também, Análise Experimental do Comportamento, AC. Praticamente, o primeiro bimestre, o primeiro momento dessa matéria, vimos tudo o que é reflexo inato, reflexo correspondente, dessensibilização sistemática, e usamos principalmente alguns livros. Um livro importantíssimo que eu vou falar mais ao final dos materiais que a gente usou para essas matérias desse semestre. E no segundo bimestre dessa matéria de análise do comportamento, nós fizemos um relatório sobre o rato Sniff, onde a gente tinha um software no laboratório da faculdade, onde analisávamos ele pressionar a barra,
para pegar alimento e ser condicionado, o condicionamento operante do rato sniff. Precisamos fazer um relatório para finalizar as notas e o conhecimento de análise do comportamento. E foi uma matéria muito legal, eu super me identifiquei. Eu sei que vai ter outras abordagens no curso, no decorrer dos anos, mas análise do comportamento me conquistou de primeira. Foi uma abordagem que eu adorei estudar, simplesmente a melhor até agora que eu vi. Eu sei que vamos ver mais, eu sei. Só que eu sou meio impaciente, confesso. E a última matéria, que não é bem uma matéria, é um projeto. Foi o projeto extensionista, Intervenção do Cotidiano 2. No primeiro semestre foi o 1 e agora foi o 2. Onde eu fui voluntária num Raras, daqui da minha cidade. Raras é onde tem animais de fazenda, cavalos, bodes, burros e tudo isso mais. O meu trabalho ali com o meu grupo de colegas foi trabalhar com sensorial de crianças autistas e com deficiências, onde construímos ali em torno do que eles queriam como uma demanda que a gente trouxesse para eles ali de melhoria, de bonificação para eles, para melhorar o tratamento das crianças, que fosse uma horta integrativa, uma horta interativa para trabalhar com sensorial e a responsabilidade das crianças. Então foi muito interessante a gente ver esse lado ser evoluído com as crianças, com os adolescentes ali. Foi trabalhada a responsabilidade, eles tiveram o cuidado de plantar, de regar todos os dias quando forem visitar a horta, de plantar e distribuir para os animais. Então eles tiveram todo esse trabalho com o apoio, claro, da psicóloga local e com a nossa orientação ali também. E trabalhado sensorial, para eles sentirem a terra ali. Algumas crianças não gostavam muito de ter o contato com terra, com plantas, com animais. E foi desenvolvido esse lado dessas crianças. Elas passaram a ter mais contato com a terra, ter mais psicomotricidade. Então foi muito interessante a gente trabalhar esse lado e poder trazer essa melhoria, esse benefício para essas crianças. Então esse foi o nosso projeto extensionista. Foi um sucesso, é isso que eu tenho a falar. E eu adorei fazer parte desse projeto com as meninas, com as crianças, com a psicóloga do local. Foi muito bom para mim como estudante, como futura profissional também. Agora eu vou falar um pouco dos livros que a gente usou. Um dos livros foi Os Princípios Básicos da Análise do Comportamento, que basicamente tem tudo o que a gente precisa saber sobre análise do comportamento. Claro que tem outros livros, porém o que a gente usou ali de forma didática foi esse livro. Ele foi essencial, mas o livro que eu usei para fazer o relatório foi o livro Psicologias, da Ana Bock, que eu falei no vídeo do primeiro semestre, que eu usei no primeiro semestre muito ele. E praticamente esse livro a gente vai usar até o final da graduação ou até depois da graduação. Até como profissionais mesmo da psicologia a gente vai usar esse livro. A gente teve outros livros, só que eles não são tão, vamos dizer, relevantes assim, para eu dizer aqui, porque são livros mais... Não foram livros tão cobrados, não foram livros tão usados nas matérias, nas provas, na faculdade. O livro mais importante que a gente teve foi esse, Princípios Básicos da Análise de Comportamento. E eu acho que foi o único livro que a gente usou mesmo, que eu me lembro. E foi isso, basicamente. E eu gostei muito de ter essa experiência desse segundo semestre, ainda mais sendo em outro turno. Não deu certo de eu continuar por recorrências pessoais, não deu pra eu continuar de manhã. Então eu tive que retornar pra noite agora no terceiro semestre. Quando eu terminar o terceiro semestre, eu volto aqui, venho falar, se tiver um bom feedback, eu volto e venho falar aqui com vocês. Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo do primeiro semestre, então eu quis trazer do segundo semestre, por ter concluído também
o primeiro ano de faculdade, ter concluído o primeiro e segundo semestre no ano passado, eu quis trazer esse vídeo aqui com vocês, porque eu achei muito interessante mostrar isso. E como trajetória, né, faz parte da minha vida agora, esse curso, essa graduação. E cada semestre eu quero registrar, eu quero deixar guardado, lembrado em algum lugar que seja, que eu possa ver novamente, que as pessoas possam ver, ter mais contato e acesso, acessibilidade à psicologia. Eu sei que tem vários e vários vídeos que falam sobre isso, só que é interessante ver essas outras pessoas também, né, por aí afora. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu gostei muito de fazer esse vídeo porque eu adoro a psicologia, adoro fazer tudo que envolve ela. E me ajuda a me desenvolver também. E eu gosto de praticar isso no dia a dia, como for. Se vocês gostaram, eu peço que deixem o gostei. Se inscrevam se não forem inscritos. Compartilhe com alguém que vocês queiram, um estudante de psicologia. Ou não precisa ser de psicologia, pode ser de qualquer área. Além do que eu falei no começo do vídeo. Pode ser de qualquer área que vocês quiserem. Engenharia, direito, tudo que vocês quiserem. E enfim, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.